Fala, meus amigos, daquele jeitão! Eu sou o Taylor Fábio e hoje a gente vai relembrar e também conhecer muitas curiosidades sobre os filmes do Hércules do Lou Ferrigno. Já que o semideus Hércules, filho de Zeus e da imortal Alcmena, tem histórias contadas desde tempos imemoriais, através da mitologia grega. E claro, com a chegada do cinema e da televisão, o herói responsável pelo lendário conto dos 12 trabalhos de Hércules já foi interpretado por mais de 20 atores. Também já foi desenho animado e até mesmo foi um vingador nos quadrinhos da Marvel. Obviamente, um dos ícones do cinema de espada e sandálias não escaparia de ser adaptado novamente nos anos 80, não é verdade? Então, se vocês estão preparados para muita nostalgia, curiosidades e principalmente para dar muitas risadas como só os anos 80 podiam proporcionar pra gente, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. Bom, aqui não é programa de culinária, todo mundo sabe disso, mas eu vou pegar essa receita que eu tenho aqui de bolo de churume e vou dar uma incrementada para ver se fica bom no final. Então vamos fazer o seguinte, pega um liquidificador, joga dentro um ator chamado Lou Ferrigno, um gigante igual um trator e com poder de interpretação digno de um figurante dos Trapalhões e ainda por cima recém-saído de um seriado de sucesso onde ele era pintado de verde e só fazia cara feia e rosnava igual um urso com cãibra. Acrescente efeitos especiais dignos de um episódio do Chaves e deixe a produção a cargo da saudosa e grande Cannon Group, cujos donos eram os primos israelenses Menahem Golan e Oran Globus, os picaretas mais adorados dos anos 80. E assim, ó, antes de colocar a tampa para bater, a gente ainda vai acrescentar locações, produção e também todo o charme dos italianos. Afinal, os italianos eram os campeões da sem vergonhice das boas quando o assunto é a década de 80, sendo um deles o lendário diretor Luigi Cosi, pai de porcarias tão divertidas e nostálgicas quanto ruins, como por exemplo Star Crash, Alien, O Monstro, o Assassino e Paganini Terror, assumindo aqui a direção dessa pérola do cinema. Então, imagina o tamanho dessa encrenca e a chance que isso tinha de dar errado. Então agora vamos materializar isso como um filme com o nome de Hercule e ainda coloque o herói mitológico para enfrentar 3 terríveis robôs steampunks feitos de stop motion do mais vagabundo e ursos de pelúcia que logo serão arremessados no espaço sideral em cenas que fazem a gente chorar. Chorar de tanto rir, é claro. E para fechar a receita, imagine esse como um dos longas mais exibidos e reexibidos no SBT dos anos 80 e dos anos 90, imaginou? Óbvio que o resultado é mais do que satisfatório, com uma das tralhas mais divertidas e nostálgicas da década de 80, o Hércules do Lou Ferrigno. Bom, e a gente ainda pode acrescentar nessa equação, ou melhor dizendo, nessa receita maravilhosa, a sorte que a gente teve de ter nascido na década de 80, uma década onde esse tipo de tralha passava praticamente todo dia na televisão. Bom, e Hércules, ou Hércules 85, como esse filme ficou conhecido aqui no Brasil, já que foi o ano que o filme estreou nos cinemas brasileiros e ainda ficou conhecido como Hércules 87, quando ele saiu em VHS pela América Filmes. E o longa ainda foi exibido muitas e muitas vezes no SBT, sendo que só na sessão das 10 foram 7 vezes, sendo a primeira delas em 1989. Bom,
Foi praticamente um milagre quando esse filme passou no SBT eles não terem renomeado ele novamente para Hércules 89. Em compensação, eu aposto que cada um de vocês, quando assistiu Hércules no SBT, deve ter visto antes do início do filme a famosa frase, pela primeira vez na televisão. E a história do filme contava a origem do semideus mitológico, meio que inovando um bocado, mais ou menos com as pitadas parecidas com a origem do Superman de 1978. Ainda colocava o Hércules para enfrentar diversos desafios e inimigos mitológicos num filme feito com grana suficiente para editar um trailer de um blockbuster atual, mas tão divertido que dava para assistir várias vezes sem enjoar. E o elenco desse filme também é um show à parte. Indo desde o próprio Lu Ferrigno, no auge como uma verdadeira montanha de músculos, para fazer os Hércules do Kevin Sorbo e até do The Rock passarem vergonha, e ainda com carisma suficiente para disfarçar a total falta de dom para a interpretação que ele tinha. Passando pela beleza da austríaca Sybil Danning como a malvadona princesa Ariadne, o também austríaco William Berger como vilão do filme O Rei Minos e a Ingrid Anderson como a princesa Cassiopeia, o par romântico do herói. Aliás, o que ajudou muito esse filme aqui no Brasil é que a dublagem ficou a cargo da Herbert Richards e o Lu Ferrigno foi dublado pelo Garcia Júnior, o que deu uma disfarçada boa na canastrice do gigante. Jardim do Éden. Por que uma feiticeira viveria aqui? Já lhe contei. Tentei desafiar a maldade e a perversidade do Rei Minos com a minha magia. Mas o seu poder maligno é tão poderoso que ele me derrotou. Depois eu fui exilada de Terra e trazida para cá. Então eu vim para salvá-lo, porque Atena me mandou fazer isso, para ajudá-lo a cumprir o seu destino e aconselhá-lo sobre o que fazer. Então me diga. Nós precisamos do amuleto para nos levar onde precisamos ir, até Mas Terra. você disse que eles o roubaram. E olha, eu vou dizer pra vocês, não é mentira, eu assisti recentemente esse filme tanto na versão legendada, na versão original, quanto na versão dublada pelo Garcia Júnior. A diferença é absurda. E por ser dublagem da Herbert Richards, o filme tá cheio de dubladores lendários e ainda contou com a narração do Newton da Mata. E bom, dependendo do ponto de vista, até parece que o Lion tá narrando um filme do He-Man. É só olhar. As primeiras explosões emergiu o fogo do caos. O caos se juntou à escuridão e desta união nasceram os elementos: noite, dia, matéria e ar. Aliás, pausa dramática aqui. Será que eu tô ficando louco? Ou tem até um castelo de Grayskull no meio do inferno, onde a Circe e o Hércules vão parar durante a aventura do filme, diz aí. E tem até um esqueleto com capuz e tudo mais, ó. Muita coisa como referência, hein? Ah, mas é só impressão, não pode ser não. Agora, brincadeiras à parte, eu vou dizer, esse filme, além desse elenco que eu já falei, tem um elenco muito divertido aí no background da coisa toda. Tem muito ator italiano que eu vou dizer, engrandece demais esse filme. A gente tem atores do naipe do Cláudio Cassinelli como o todo-poderoso Zeus, a belíssima Mirella D'Angelo como a bruxa Circe, a Rosana Podestá como a deusa Hera, Délia Bocardo como a deusa Atena e o grande Bob Rhodes, o eterno cafetão dos clássicos de terror Demons como o rei Shenodama. E por aí vai, elenco de peso, hein? E vou dizer, pra quem gosta de um filme italiano feito com pouco dinheiro e muito coração, esse é o elenco dos sonhos. E pra aproveitar que tava lá pelas bandas da Itália, o Lu Ferrigno, a Sybil Danning e o Brad Harris, que viveu o Augustias no filme do Hércules, gravaram o filme Il Sette Magnificenti Gladiatori, conhecido aqui no Brasil como Os Sete Magníficos Gladiadores. Aliás, o filme que na cara dura adaptava a obra Os Sete Samurais para o tempo dos gladiadores foi gravado em algumas poucas semanas, antes do início das gravações do Hércules, meio que na base do improviso, usando muitos cenários que seriam da produção do herói mitológico. Os caras se viravam. Mas eu acho que isso é papo para um outro vídeo a respeito de mais filmes italianos, já que já tem vários aqui no canal. O que vocês acham?
Comenta aqui se vocês querem um pouco mais de filmes italianos. Já o filme do Hércules, olha, ele é divertido e tem todo o colorido dos bons filmes dos anos 80, aquele tipo de filme que divertia a gente demais. Aliás, muita gente elege o Flash Gordon do St. John's como o herói mais brega e colorida dos anos 80. E por isso mesmo o filme acabou virando cult. É uma pena que o Hércules do Lou Ferrigno não tenha esse mesmo reconhecimento, já que merecia. Já que, pelo menos para mim, o Hércules do Lou Ferrigno é tão divertido quanto o Flash Gordon do St. John's. E para vocês? Bora comentar? E aí, estão gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você está chegando agora aqui no canal ou já está aqui um tempinho acompanhando a gente, não teve coragem de se inscrever ainda ou não é de se inscrever muito em canais, não tem problema. Ó, se inscreve aqui com a gente, dá esse voto de confiança que eu garanto. A gente vai viajar juntos para o passado 2 vezes na semana. Bom, e apesar do Hércules do Lou Ferrigno ter sido adorado pelo povão que assistiu o filme na época, ele foi simplesmente massacrado pela crítica especializada e o Lou Ferrigno e a Sybil Danning ganharam o Framboesa de Ouro. E os dois ganharam respectivamente como pior ator e pior atriz daquele ano. O que interessa para a Cannon Group é que o filme custou 2 milhões para ser produzido e rendeu 11 milhões nos cinemas italianos e norte-americanos. Aliás, esses 2 milhões da Cannon serviram para a produção do Hércules e do filme Os 7 Magníficos Gladiadores, já que os dois longas foram filmados e editados quase que juntos. E vou dizer, 2 milhões para a Cannon era muito dinheiro. Bom, apesar do filme ter sido um fracasso de crítica, o que interessa para os primos israelenses da Cannon é que o Hércules encheu o bolso deles de dinheiro. E com isso, em 1985, chegava aos cinemas italianos e norte-americanos o filme L'Avventura dell'Incredibile Ercole, obviamente redublado e renomeado da forma que era conveniente para cada um dos países. From a world beyond imagination, the man with supernatural strength, Hercules, returns to save humanity from the destructive forces of evil. Já aqui no Brasil, esse filme pintou, olha, vou dizer sinceramente, não sei quando, com o nome As Aventuras de Hércules. E esse filme, assim como o primeiro, também teve um pôster incrível, enaltecendo toda a superprodução dessa sequência. Afinal, o primeiro filme rendeu umas 10 vezes o valor gasto e agora dava para arriscar mais. Bom, pelo menos deveria ter sido assim, mas como a gente está falando da Cannon e a gente está falando dos italianos, e essa equação, né, essa mistura de Cannon e italianos, a gente teve muita sorte do universo não ter sido resetado, aí o resultado foi só uma continuação bem bagaceira. E na história dessa sequência, o todo-poderoso Zeus, novamente vivido pelo canastrão italiano Claudio Casinelli, invoca a ajuda de Hércules para recuperar seus 7 raios poderosos, que foram roubados pelos 4 deuses renegados, a Hera, Afrodite, Flora e o Poseidon, com alguns atores do filme original sendo substituídos por outros italianos. Não que se importasse muito, mas foram substituídos. O caso é que esses 7 raios foram escondidos na Terra dentro de 7 poderosos monstros. Tá, eu tô me segurando para não rir quando eu falo essa frase, os 7 poderosos monstros. Vamos tentar manter a seriedade da resenha. O problema é que os 7 raios mantêm o equilíbrio entre a Terra, lar dos humanos, e a Lua, o lar dos deuses. Ah, eu não falei, né? Desde o primeiro filme, esses deuses não moram no Olimpo, já que lá o IPTU estava caro demais. Na verdade, eles moram na Lua, num cenário feito de papel celofane com muita cartolina. E aí, o Hércules é mandado para a Terra para recuperar esses raios e ele é auxiliado pela Urânia, uma oráculo e uma outra guerreira que eu não vou nem perder tempo falando o nome, já que elas estão ali só para encher linguiça em várias cenas que o Lou Ferrigno não aparece. Ou só aparece de costas sem falar nada, mas eu já explico isso aí. Calma, não se atenham nos detalhes. Já que lá para tantas, os deuses renegados ressuscitam o rei Minos, ainda vivido pelo William Berger, para que ele mate o Hércules, já que eles estão contra o soberano Zeus. E vocês lembram quando eu ri da frase monstros poderosos? E olha, vou dizer, é um pior que o outro. Já que tem um que parece uma mistura de esfregão sujo com Chewbacca, outros parecem os bonecos de cera dos Power Rangers, aqueles da primeira temporada. Um é um raio feito com desenho animado, desenho animado mesmo. E ainda tem um que usa uma armadura de gladiador pintada com um cal.
além de uma medusa feita de massinha de modelar, o que dá um toque especial para a coisa toda, é a cereja do bolo. Bom, eu nem vou falar do final, onde os atores do Hércules e do Minos primeiro viram neon, com movimentos exatamente iguais aos da luta do filme original, e depois saem de cena para virar dois monstros estelares, que no caso tá mais para King Kong vs Godzilla encontra Leiteiros Luminosos. Sério, o negócio é bizarro demais, é tão bizarro que fica divertido, obviamente. Agora eu vou contar pra vocês o porquê desses sumiços do Hércules, o porquê de muitas vezes ele aparecer de costas e até porque muitas vezes o Lou Ferrigno tava falando, a boca dele tava mexendo e mesmo em inglês saía outra frase. Estão preparados? O negócio é que nem a Canon, nem o Luigi Cosi tinham planos para uma sequência do Hércules e logo depois de terminar as filmagens do filme original, o diretor foi chamado pelos primos Yoram Globus para filmar mais umas cenas aleatórias do Lou Ferrigno para ver se salvava o filme dos 7 magníficos gladiadores que dizem tava uma porcaria. Dizem que no corte original tava 1000 vezes pior do que o abacaxi que foi lançado nos cinemas. Aí o diretor não sabia o que fazer, pegou o Lou Ferrigno, que tava ali de bobeira, levou para um canto com a mesma roupa que ele usava lá do Hércules, fez algumas cenas aleatórias, umas cenas de luta aqui, ele falando um pouco ali, inventou alguma coisa lá, criou material para dar aquele enxerto bom no filme dos gladiadores. From ancient times comes the story of 7 magnificent gladiators. Lou Ferrigno's Hagen, the mightiest warrior of them all. Condemn them to death. Oh meu Deus, fazer o que com o que sobrou das filmagens? Afinal de contas eles conseguiram fazer aquele enxerto no filme dos gladiadores e sobrou muita coisa. Se a coisa fosse séria, obviamente, eles iam pegar essas imagens, nessas cenas que sobraram e o guardar em algum cantinho pra galera só dar risada no futuro. Só que os primos israelenses, picaretas conhecidos como eram, pegaram esse material e junto com o Luigi Cosi montaram a sequência do Hércules. É isso aí mesmo, claro. Pra não dar rolo, chamaram o Lou Ferrigno e pagaram um caldo de cana para ele fazer mais algumas cenas inéditas como o herói mitológico. E dizem, essas cenas inéditas e exclusivas para a sequência não chegam a 25 minutos do filme. Ou seja, mais de 1 hora de filme dessa sequência do Hércules é reaproveitamento dessas cenas que sobraram aí dos gladiadores com o Lou Ferrigno e aí com o resto da picaretagem bem conhecida dos italianos. Por isso que o início do filme, eu não sei se vocês assistiram, mas ele é uma recapitulação do primeiro que chega a absurdo 8 minutos de recapitulação. E também o final do filme é praticamente o final do primeiro, só que usando negativos com brilho de neon e mesmo a voz em inglês não é do Lou Ferrigno, já que ele teve que ser todo dublado para a história fazer qualquer sentido. Bom, por mais que no final o filme não faça sentido nenhum, mas pelo menos eles tentaram. Inclusive eles tiveram que usar tantos personagens aleatórios para encher a linguiça que eles deram até uma ponta para a esposa do Lou Ferrigno, a Carla Ferrigno, que substituiu a atriz Della Boccardo como a deusa Atena. Vai ver, eles fizeram isso com medo de algum processo pelo tamanho da picaretagem que eles estavam aprontando. Ou só aproveitaram que ela estava de férias com o ator ali pela Itália e usaram ela no filme. Não dá pra saber. Bom, vamos ser sinceros, no final das contas, o que deixa tudo divertido e faz dos anos 80 únicos nesse quesito é que naquela época os caras realmente tinham coragem de fazer essas picaretagens, de aprontar, enfim, era tudo pra lucrar um extra, mas no final divertir o povo. E mesmo que tenha muita picaretagem envolvida, também tem muito coração junto. Justamente por isso esses dois filmes são material obrigatório para quem gosta do cinema antigo. E vou dizer, depois de saber todas essas curiosidades e perrengues, esses filmes ficam ainda mais divertidos de se assistir. 2 perguntas. Aonde vocês assistiram o primeiro filme? Já assistiram essa sequência do Hércules?
Comenta aqui que eu quero saber. Eu quero saber também se vocês sabiam a respeito dessas curiosidades. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E se gostaram, já sabe, né? Deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveita para conhecer também as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.